Vou apertar e ler o superchat, que eu preciso ler enquanto acho o vídeo aí. Lê o superchat, lê o É o superchat. Leonardo? Não, precisa não. Tem uma Leonardo página dele, é Tom Halford. Alves Gomes. Aproveita e vê aquela cena lá. da Playboy também. A Ah, capa para! Lá vem ele. Não, vamos entrar nesse O assunto. que você quer saber da Eu Playboy? quero saber se Eu quero vendeu saber de muito, como é que foram as fotos, quem fez as fotos, Tá. por que você fez a foto da Playboy, porque naquela época só realmente era uma glória fazer a capa da Playboy. Essa Né? é pra Todas as mim. melhores atrizes, as glamorosas... Que todas bonitinho. saíram. Sabe, posso falar que é muito legal você falar isso? Sabe quem me falou? A Suzana Vieira chegou pra mim, porque era na época de Doris, de porra. Mulheres Apaixonadas. Nossa, a ali foi... Suzana falou... Tem que fazer, minha filha, porque antes a gente fazia foto de sensual sem ganhar um tostão. Agora que pagam bem, faz Não, mesmo. pô, Faz, mostra tudo. era- Eu lembro disso. A Suzana Cristiane também já tinha feito na época. E, na verdade, eu demorei muito para aceitar. Porque achava que não tinha a ver muito comigo, achava que era uma exposição desnecessária. Ao mesmo tempo, tinha esse lado, né? A minha foi edição de aniversário, aí tinha isso de... Era um status, né? Engraçado Só isso, saíram né? as grandes atrizes. Dores para maiores. Doris para maiores, era essa. E o Rassum Foi me o sacaneia muito, ele me programa. sacaneou agora no show. Quem? O Rassum me sacaneia muito com essa coisa da Playboy, eu fiquei assim no show. E aí eu achei que era um momento assim de carreira mesmo para fechar um ciclo. Então, na verdade, eu demorei muito para aceitar. Eu lembro que eu tinha feito um filme também que tinha uma cena minha nua que eu demorei para fazer. Aí liguei pro diretor, eu falei: "Pô, agora me chamaram". Eu fiquei assim com você ali, Regiane, faz, são grandes atrizes que faz, não precisa se preocupar. Eu falei muito com meus pais também. Na época eu também tinha uma independência financeira boa, Opa, né? Porque eram era- bons cachês, era assim, um realmente Todo mundo falava, essa época mudava a vida. exato. Não, e também acho Pelo que era menos um assim. apartamento você Mas você tinha se ali. arrepende? né? Graças meu pai já pôde me dar, mas na época realmente era uma coisa mais minha, assim, né? Que eu ia poder conseguir Sim, uma... eu consegui, né? eu consegui. Então, realmente foi... Eu fiz com o Bob Wolferson, que foi uma... É um craque, né? E fiz muito, assim... Muito da forma que eu fiz até. Eu lembro que a Ariane, da época, falou: "Você deu um bom golpe na Playboy, hein? Porque não dá pra ver nada nessa não tem uma foto escandalosa." E fiz meio um set de filmagens, assim. Você eu fiz se uma arrepende? coisa... Não. Porque muita gente às vezes se arrepende, né? Já tiveram algumas pessoas que Às se vezes já arrependeram. vieram que umas algumas atrizes aqui e Ai, falar: gente, me eu- arrependo. A gente fala: qual é o seu arrependimento? Não, quando eu Mas quero- 80% Sabe por quê? gosta de ter Não, feito. eu vou te falar por quê. Eu comecei meio trabalhando como modelo, então eu adoro fotografia, adoro os ensaios, adoro a foto em si, adoro ver exposição de foto, então eu gosto. O Bob era ele é um dos fotógrafos mais geniais, né, que nós temos, assim. Então, foi muito do jeito que eu quis, assim, sabe? Foi a capa de aniversário, eles me deram as opções, Teve foi regalias, o Bob, né? foram regalias. Então, quando eu olho, eu vejo como um ensaio, assim, eu não tenho muito... Acho que é uma época da vida, é bom a gente olhar para e você trás, recebeu saber. assim- E o que é bonito é pra se mostrar. Obrigado. E você recebeu O Sérgio uma- vai pegar, ó, Não, não, pulou essa, não, pulou. pulou. deixa. Você recebeu alguma proposta indecente? Porque as capas das Playboys, as minhas malandrinhas fizeram Saía capa da essas Playboy. coisas? Não, estou dizendo, não, tinha uns malucos que só fazem proposta para as capas da Playboy. Tinha uns caras, às vezes o cara é um cara de Dubai, os caras... Meu irmão, as minhas malandrinhas fizeram a Playboy. O que os caras faziam as loucuras, bicho, é que a gente tinha um empresário que cortava tudo. Nem chegava nas meninas. Caracas. Mas via umas coisas assim absurdas. Absurdas? Não, Umas não- propostas indecentes, sacou? Umas coisas malucas. Porque tem Não, gente tinha umas besteiras, assim, na época, porque a gente nem tinha Instagram na época, né? Não existia muito não tinha isso, nada né? disso. Mas nunca chegou, assim, alguma coisa que... E sabe o que aconteceu também? A minha Playboy ficou muito em cima da personagem. Ah, tá. Porque era esse título, assim, era Doris para maiores, entendeu? Tá. Então não foi assim, Regiane, não era uma... Não, e você o seu personagem era um personagem mau, né? Com certeza, o cara que fosse te procurar fazer uma proposta, ele ia falar: essa mulher vai me matar, vai me bater. É porque o personagem dela era... Mas eu acho que é isso, não bate arrependimento, não. Fico pensando, quando eu for bem velhinha, eu vou olhar pra trás e falar: olha, fui audaciosa ali. E dessas novelas, qual foi que você mais gostou? Que você fala assim: a que eu mais gostei, que tá na história da minha vida. É claro que você vai falar que foram todas, que foram momentos Não, acho que foi a Cabocla, mas né? a Que eu te Cabocla falei, que- a Cabocla pela equipe, pela história. Até hoje a gente se fala, a gente tem um grupo de WhatsApp.
E é muito bacana, assim, a gente tem um carinho, um respeito, né? Até hoje tem notícias do Benedito Rui Barbosa, as filhas falam, a gente se comunica, né? Então, uma novela de 2004, a gente está até hoje se falando, é muito bacana isso, né? É sensacional. Acho que a Mulheres Apaixonadas realmente foi uma divisão. Eu adorei fazer uma série que se chama Cidade Proibida, que era uma série meio de época, assim, que eu fazia a Marli, que era uma garota de programa de época dos anos 50, só que ela era apaixonada pelo detetive, que era o Vladimir Brista. Porra. E aí ela era que sacava todas as sacadas ali dos casos dele, e eles faziam meio de machão, e aí ela era apaixonada e falava, agora eu preciso trabalhar, tá bom? Amanhã eu tô de volta. E ele era todo durão, e foi muito legal. Estavam perguntando aqui dessa... Fizemos 12 episódios, e era muito bacana, porque cada atriz era uma convidada. O ator, o Miguel Falabella também foi, Cláudia Abreu, teve várias atrizes. E eram 4 personagens. Então, era o Ailton Graça, que fazia o delegado, tinha o Bonitão, que era o Zé Loreto, eu que fazia a Marli, que era a garota de programa, e o Vladimir, que era o detetive. Era muito bacana. Mas só foi uma temporada, assim, mas foi uma personagem que eu adorei, assim, porque ela como que ela trabalhava com sexo, mas era romântica. Você teve um leque bacana, né, de personagens, né? Você conseguiu atirar em várias... todos os lados, várias... Eu tive uma versatilidade ali na Globo, eu tive drama, grandes oportunidades. com comédia, com tudo, né? Tem muita gente que fala que eu devia me arriscar um pouco mais na comédia. Você tem uma coisa de comédia muito legal. Os meus amigos falam isso. Não, assim. você tem... Mas acaba que drama acho que é mais... Agora, me diz uma coisa, presente. você ia ser publicitária, né? Eu estava vendo mais ou menos a sua Publicitária? história. Você fazia comunicação, aí você teve coragem de sair fora da tua casa, você foi... Não teve essa história? Você foi morar não sei aonde, veio pro Rio de Janeiro, aí você entrou na escola de teatro. Sim. Você foi muito corajosa, você era uma menina, né, cara? Serginho, posso te falar? Às vezes, quando eu olho para trás, assim, quando eu... Sei lá, a gente vai conversar com um jornalista, né, que vem sabendo todo sobre a sua carreira. Às vezes eu olho e falo, como é que eu consegui, né? Como é que eu dei conta? Você foi muito corajosa. É que eu fiz tanta coisa, como é que né? eu fiz tanta coisa, assim. Mas também, ao mesmo tempo, eu nunca fiquei muito presa nesse passado. Acho que, não sei se eu não porque a gente vai acreditei muito no vivendo. sucesso também, sabe? Acho que não era importante isso pra mim. O importante era, calma, né? Vai no seu caminho, vai no que você acredita, vai no que você quer falar, né? Por exemplo, agora, né? Eu escrevi um livro, né? Que eu falo meio ambiente, meus filhos, futuro. O que eu vou deixar, né? Ou a gente fazer a peça, né? A gente está falando sobre o autismo, que não é, né? Eles não são a parte da sociedade, eles são a sociedade. A gente tem que colocar eles dentro, né? Então, a gente começa a escolher coisas com que a gente tenha vontade, assim, de falar, né? Mas realmente, assim, eu fui... Mas como foi o teu início, o teu comecinho lá? Porque você... Eu nasci em Santo André, que é uma cidade do ABC. Meus pais são do interior de São Paulo. Meu pai trabalhava numa metalúrgica, era Alcan na época. Minha mãe dona de casa. Não tinha artista na família, não tinha nada. Mas meu irmão disse para mim que eu já era essa menina meio sonhadora e que via o Lua de Cristal e falava, essa música é minha. Lúdica. Eu vou embora, sabe? Assim, Pode de ser. porque era a única coisa que a gente tinha, né? Era chegar da escola. Era um sonho, né? Era um sonho. Um lugar assim, de né? sonhar. E eu era essa menina que gostava de poesia, mesmo na escola. Eu estudei na escola do SESI, né? SESI, Senai. Sim. E tinha várias atividades. E fiz um concurso, assim, de bairro, Garota Primavera. Fiquei em segundo lugar, conheci um fotógrafo. Aí o fotógrafo me levou, lembro, no SBT. Aí eu lembro até que eu fui conhecer o Gugu, naquela época, o programa do Gugu. Olha que engraçado. Fui borboleta da Mara Maravilha por um dia. Meu Deus do céu. Caramba, Cara, bicho. Pô, que fui. legal, Borboleta velho. da Mara, eu Mara lembro direitinho a Mara, assim, Que porque ela tinha um maravilha. programa infantil. Tinha. E aí tinha as borboletinhas dela e tinha a borboleta do Verdade. dia. Isso aí. Aí eu fui a borboleta do dia. Aí eu fui para uma agência de modelo grande, que foi a L'Equipe. Era grande, a equipe era uma conhecida. E aí eu comecei a fazer mais os comerciais, comecei a fazer umas campanhas, fiz capa de Atrevida, que era uma revista, né? Atrevida, Capricho, essas revistas Acho que de Pasquinha da teenagers. equipe. O Giannichini era, Giannichini, a Gianni Albertoni. O É. Gianni, eu Era lembro uma do galera- Giannichini entrando na L'Equipe, assim, eu lembro direitinho. Era grande em São Paulo, né? Era grande, E aí eu fiz uma campanha famosa
que era de biscoito, Tostines. Vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Nossa, isso foi um bar... Foi uma campanha gigantesca. Assim, eu fazia muita publicidade. Muito, fazia clean Você clears. tinha quantos anos sempre nessa época, livre. você? Tinha 14, 15, 16. Caramba. E meu pai falava, você tem que prestar USP, faz EAD, faz uma escola de artes dramáticas e tal. Mas eu morava em Santo André. Para chegar na USP, era muito longe. Era trem, era ônibus, era difícil de chegar, não era fácil. E aí eu fiz um colégio técnico de publicidade, e logo depois eu prestei vestibular e eu lembro que passei assim, psicologia, administração e comunicação. E tinha uma faculdade de comunicação muito boa, que era o IMES, em São Caetano, e passei. Com 17 anos, eu entrei mais cedo na faculdade também, eu era um pouco adiantada. Depois que eu fiz esse comercial, eu fui fazer a oficina de atores da TV Globo, em São Paulo. Foi a última oficina. Tu não passou Quem no dava teste, era aquele... Era o Beto... Não, eu fiz, Pensou que você passei, fiquei passou no lá. teste? E aí, quando acabei a oficina, que era muito legal fazer essa oficina. Era o Beto Silveira que dava? Não, Não, era São o Paulo Tônio tivesse Carvalho. Tônio Carvalho. Lá na Beto Angélica. Silveira era aqui. Era aqui, lá... né? Você fez? Não, nunca fiz. Eu era fiz muito legal, de muito apresentador com Fala Bel. Rodrigo Faro era da minha turma. Rodrigão. Carolina Casting. Turma boa, então, Muita hein? gente, assim, muita gente. O Thiago Brandt, que saiu para ser jornalista de esporte. Foi uma galera que foi embora, Uma assim. Foi muito turma que legal. deu certo. Renata Maranhão, que era jornalista da eu Rede TV, lembro. né? Enfim, aí eu vim pro Rio, não conhecia, tinha filmado só. Sozinha, veio sozinha. Vim com 2 amigas da oficina fazer um teste, fiz um teste. Aí eu lembro que eu não fui reprovada, porque eu tava meio gordinho. O cara falou, não, mas para fazer avaliação você tá gordinho, você tem um pouco de celulite assim na perna e tal. Que cruel, cara. Porra. Mas na época era Pô, normal, mas que assim, cruel. se tivesse compliance, essas coisas, imagina. Pois é, hoje em dia... E aí eu não fui aprovada, fui embora de ônibus. Porra, tu ficou arrasada, né? Arrasada. Falei, Pô, eu vou ser atriz tinha- de teatro, nunca mais quero fazer televisão, quero ser de São Paulo, eu quero ser Marília Pêra. Juro, eu falava isso. Eu imagino. Fui embora, fui fazer lá umas peças de educação de trânsito e tal, e fazia escola pública, escola ralando, né? Aquelas ralação. Aí, depois de mais ou menos 1 ano e meio, fazendo teatro, foi quando rolou o teste para o SBT, que era para um outro papel, para uma novela que ia ser produzida junto com a Televisa para o México. Aí eu, não vou, tenho peça. Aí a peça foi cancelada no dia. Aí eu vou, mas se tiver a Raposo, né? A Raposo estiver parada lá, não vou. Raposo Raposo Tavares. Raposo Tavares, é. Aí eu cheguei, fiz o teste, aí depois de uma semana me chamaram, falaram assim, olha, na verdade a gente quer que você seja a protagonista da novela, a gente começa a gravar daqui 10 dias. Mas eu não tinha noção muito que era o protagonista, assim, né? Tipo, Mas você foi muito era muito trabalho, né? Depois Você que eu fui foi muito sabendo. corajosa, porque depois que você perdeu aquele teste lá, porque você deve ter ficado traumatizada, né? Do jeito que o cara Sim. te tratou. Foi o pô. primeiro teste que eu fiz você vê, depois. isso mostra que você não tem que desistir nunca. Você que está nos Nunca. vendo aí agora. Aí, ó. Exatamente. Nunca. Não, e depois desista ela nunca. volta.